Filipenses 1, carta conforme escreveu o apóstolo Paulo, capítulo 1, verso 21. Amém? Glória a Deus, aleluias. Amém? Todos encontraram? Falta alguém ainda? Louvado seja Deus. Então vamos ler então. Diz o seguinte a palavra do Senhor: Pois para mim viver é Cristo e morrer é lucro. Mas se eu continuar vivendo, poderei ainda fazer algum trabalho útil. Então não sei o que devo escolher. Estou cercado pelos dois lados, pois quero muito deixar esta vida e estar com Cristo, o que é bem melhor. Porém, por causa de vocês, é muito mais necessário que eu continue a viver. E como estou cercado disso, sei que continuarei vivendo e ficarei com todos vocês para ajudá-los a progredirem e a terem a alegria que vem da fé. Aleluia. Assente-se essa noite glorificando a Deus. Quero dizer que eu sou apenas, meus irmãos, instrumento de Deus aqui neste lugar. Maior e mais poderoso é aquele que está em mim. Amém? Então você hoje está no lugar propício para a oração. Então esse glória que está entalado aí na sua garganta, hoje você tem essa oportunidade de você soltar ele essa noite. Amém? Oh glória! Apóstolo Paulo, como é sabido de cada um dos irmãos, e na minha opinião é um homem que tem uma sabedoria tremenda. A gente conhece a história de Paulo. A gente sabe da trajetória desse grande homem de Deus. O Paulo que hoje escreve aqui essa carta aos Filipenses era o antigo Saulo de Tarso, que outrora perseguia e matava servos de Deus. Mas só que um belo dia, Paulo vai ter a sua história mudada. E por quê? Porque Deus tinha um propósito na vida de Paulo. Deus tinha um propósito na vida daquele homem. E vai ser no caminho de Damasco em que Deus vai mudar a vida de Paulo. Louvado seja Deus. Eu não vou aprofundar muito na história de Paulo, porque ela é uma história muito comprida, e eu creio que a maioria dos irmãos aqui já tem um entendimento dessa história, já conhece, sabe quem era esse homem, e sabe das grandes obras que esse homem fez para o nosso Senhor Jesus. Mas esses dias eu estava meditando e pedindo ao Senhor uma palavra, e veio ao meu coração essa mensagem, onde o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte: viver é Cristo e morrer é lucro. Mas o que Paulo estava querendo dizer? Por que Paulo falou isso? Eu creio que Paulo ele tinha autonomia, e autonomia de sobra para poder falar a respeito disso, porque a partir do momento que a vida de Paulo ela é mudada por Cristo, aquele homem que outrora matava e perseguia crente, agora é o homem que vive por amor ao Evangelho. Paulo ele vai viver uma vida inspirada com Deus. Ele vai ter uma comunhão que, na minha opinião, é uma comunhão extraordinária com Cristo. E quando ele escreve isso, ele estava preso. Era um homem que tinha sofrido muito. Era um homem que já tinha apanhado muito. Se a gente for ver as histórias de Paulo, viagens missionárias desse homem, a gente vai ver o que ele passou. Mas aqui eu vejo que mesmo diante do cárcere, mesmo diante de uma prisão, talvez alguém poderia até olhar para Paulo naquela situação e dizer: não tem mais jeito para ele, vai desistir. Mas eu vendo Paulo nessa situação, e Paulo ainda escrevendo cartas, Paulo ainda se preocupando com a igreja de Cristo na terra. Isso é amor demais, meus irmãos. Isso é um exemplo, um verdadeiro exemplo de um servo de Deus. Hoje,
por causa de coisas simples, a gente deixa de servir a Deus. Eu perdi o meu carro, não vou mais cultuar. Aquele irmão falou mal de mim, a partir de hoje eu não dou mais a paz do Senhor para ele. Fulano de tal falou isso de mim, eu não frequento mais aquela igreja por causa daquele irmão. Hoje a gente, por causa de situações, pode-se dizer, boba, a gente deixa de seguir os passos do Senhor. Aí a gente vai para a Bíblia, olha um homem que tudo que passou, por amor ao Evangelho, ele está no cárcere. Talvez Paulo escreve esta carta chorando em lágrimas. Talvez ele até sabia que poderia sua morte estar se encaminhando ali. Talvez ele imaginasse que já estava perto a sua morte. Mas ainda assim ele continua escrevendo. Ainda assim ele continua se preocupando com a obra de Deus. Mesmo diante de um cárcere, mesmo diante de uma situação talvez que não tinha mais jeito, Paulo se encontra ali, se preocupando com a obra do Senhor. E eu te pergunto, como é que você está hoje? Será que tu tem se preocupado com a obra de Deus? Como é que vai a tua vida aí? O que tem sido mais importante na tua vida? O que tem sido mais a prioridade na tua vida? O que você tem feito com mais fervor? Louvado seja Deus, Espírito Santo de Deus. E eu pedi ao Senhor uma mensagem, Deus me deu esta mensagem. Aí Deus também me levou lá para o livro de Romanos, no seu capítulo de número 14, verso de número 8, o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte, presta atenção: se morrermos, se vivermos, viveremos com Cristo. Se morrermos, morreremos com Cristo. Vivendo ou morrendo, pertencemos a Cristo. Isso é lindo. Isso é lindo. Eu olho para a história de Paulo e eu falo, rapaz, se fosse comigo eu já tinha desistido há muito tempo. Mas Paulo, mesmo diante de uma situação como essa, talvez ali encarcerado, muitas das vezes chorando, ele ainda está preocupado com o reino de Deus. Ele ainda está preocupado com as vidas que estão ali fora. E muitas das vezes nós nem nos prestamos a ligar para o irmão que faz tempo que não vem na igreja. Paulo estava encarcerado. Paulo estava na prisão. E mesmo assim não desistiu de fazer a obra de Deus. Louvado seja Deus. Aleluia, Jesus. Sabe o que Paulo estava dizendo? Olha, para mim não importa. Para mim não importa o que vai acontecer comigo. Eu sei qual é o meu endereço. Eu sei para onde que eu vou quando eu partir desta terra. Talvez Paulo estava dizendo o seguinte: olha, não importa para mim, eu vou viver vivendo ou vivo com Cristo. Morrendo, eu sei que eu vou morrer com Cristo e eu vou para a glória. Por isso que ele fala que morrer é lucro, porque ele sabia para onde ele iria quando ele partisse dessa terra. Ele tinha certeza. Talvez muitos ali olhavam para Paulo e falavam: Paulo, não tem mais jeito para você, a tua sentença já chegou, você vai morrer. E Paulo dizendo: olha, se vivemos, viveremos para Cristo. Morrendo, morreremos para Ele. De uma forma ou de outra nós pertencemos a Ele, porque a palavra diz o seguinte: já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então se você diz, se você bate no peito para dizer que tu és servo, tu tem que entender que como servo tu é temente a Ele, que como servo tu pertence a Ele, que como servo tu necessita da graça e das mãos dEle sobre a tua vida. Louvado seja Deus. Nós não pertencemos mais a este mundo. Nós vivemos aqui nesta terra, mas nós não fazemos mais parte deste lugar. Se a gente for olhar em volta, a gente vai ver que o mundo ele está caminhando a cada dia mais a passos largos para o inferno. Isso é bíblico. Se você ler o livro de Mateus no seu capítulo de número 24, você vai ver ali explícito tudo que você precisa saber está ali. Então Deus ele sempre nos mostrou, sempre nos alertou quanto à volta dele, sempre nos deixou orientado.
E tem muita gente dizendo que Deus nos deixou só, e Ele não nos deixou só. O Deus que subiu para ir preparar morada foi o mesmo Deus que disse: irei preparar morada, mas não vos deixarei só. Enviarei o Consolador fiel, o qual estarás convosco. Então nós temos o Espírito Santo, que é o nosso auxiliador. E muitas das vezes nós colocamos dificuldade, muitas das vezes nós colocamos empecilhos. Sabe quem é que atrapalha a nossa vida? Não é inimigo, não. Isso somos nós mesmos. Esse dia eu falei com a minha esposa: não é as coisas do mundo que complicam a vida da gente, é nós mesmos que complicamos. Somos nós. Porque muitas das vezes nós voltamos o nosso coração contra Deus por causa de algo que está acontecendo na nossa vida. Talvez não está saindo da forma que a gente quer, mas em tudo Deus Ele tem um propósito. É isso que Ele quer que você entenda. Em tudo que acontece na tua vida, Deus tem um propósito. No caminho de Damasco, Deus teve um encontro verdadeiro com Deus. A gente conhece, sabe como é que era Paulo. E uma certa feita a pastora Eliane pregou aqui, e o que ela falou eu guardei. Ela falou: a gente só consegue romper verdadeiramente quando a gente tem um encontro verdadeiramente com Deus. A gente só consegue vencer as adversidades quando a gente verdadeiramente tem um encontro com Deus. Do contrário, a gente não se liberta. Do contrário, a gente vai ser simplesmente aquele crente que chega na igreja e entra do mesmo jeito que está, ele sai. Ele não enraiza, ele não se preocupa com nada. Para ele tanto faz entrar como vir ou como não vir. E é assim. É por isso que você vê muitos crentes aí que quando se afasta da presença de Deus, ele se afasta de verdade, porque nunca teve um encontro verdadeiro com Deus. Porque Paulo, quando ele tem um encontro verdadeiro com Deus, aí você vai ler as cartas daquele homem, vai ver as grandes obras que ele fez para Deus, vai ver o que ele passou por amor a Cristo. Olha o que Paulo falou aqui para nós: não importa como vai ser, se eu viver eu vivo para Cristo, se eu morrer eu vou morrer com Cristo. De uma forma ou de outra eu pertenço a Ele, eu não ligo para o que vai acontecer, porque eu sei que o meu endereço está na glória com Deus. Eu sei que o que eu passar nessa terra aqui não vai importar. O que importa para mim é que o meu nome está escrito no livro da vida, e para onde eu vou não haverá tristeza, não haverá dor, não haverá nada que possa nos impedir de adorar a Ele. Aleluias. Quem está entendendo essa mensagem? O Espírito Santo de Deus está aqui neste lugar. Não importa, meu irmão, o que vai acontecer com a gente aqui. Se vivemos, continuaremos vivendo com Cristo. O mundo não pode calar a nossa boca. O mundo não pode calar a boca de um adorador. O mundo não pode calar a boca de um crente que é pentecostal. O mundo, o diabo não pode calar a tua voz, porque um dia você decidiu por Cristo e agora você pertence a Ele. Quer se levantar contra mim? Vai resolver com o grandão da Galileia, porque a minha vida pertence a Ele. Eu não resolvo mais nada. Já não vivo eu, mas Ele vive em mim. Aleluias. É forte. Essa mensagem, quando Deus me deu, Ele falou: vai ser forte, mas é necessário pregar. Aleluia. Santo é o teu nome, Jesus. Eu estava esse dia tomando banho. Eu não sei qual é o mistério de Deus nesse negócio, porque toda vez que eu vou tomar banho dá vontade de pregar lá no chuveiro, e Deus começa a falar comigo. Eu falei: rapaz, agora eu vou tomar pelo menos uns 10 banhos por dia, que aí eu não sei qual é o mistério. Esses dias eu estava tomando banho, meditando na palavra que eu iria trazer, e veio ao meu coração uma passagem, veio ao meu coração algo, e eu preciso da tua atenção neste momento. Não fale com o irmão ao lado, presta atenção aqui no que eu vou falar. Veio ao meu coração algo que dizia assim: o maior erro do crente, presta atenção, o maior erro do crente é se acomodar quando tudo vai bem.
E eu automaticamente, como assim? Aí voltou, o maior erro do crente é quando tudo vai bem, ele está acomodado. Mas por quê? Porque quando tudo vai bem, não dá vontade de orar. Quando tudo está indo bem, não dá vontade de jejuar. Quando tudo está seguindo normal, não preciso orar essa noite. Por quê? Está tudo indo bem. Deus está no controle. Está tudo seguindo perfeitamente. E o maior erro do crente é isso. Sabe por quê? Porque a vida do crente, a nossa vida, ela tem fases. Uma hora você vai estar bem. Uma hora tudo vai ir bem. Mas outra hora o negócio vai arrochar. Porque foi o próprio Deus que falou: no mundo tereis aflições. O próprio Deus garantiu. Uma hora você vai estar bem, mas outra hora você vai passar pelo estreito. E se Jesus falou isso, se Jesus nos orientou quanto a isso, Ele falou: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo e vós também vencerão. Por que Deus falou isso? Porque Deus sabia. Da mesma forma que quando Ele foi tentado no livro de Mateus capítulo 4, que Ele foi para o deserto ser tentado pelo diabo, Ele sabia que Ele iria ser tentado. E o que Deus fez? Jejuou 40 dias e 40 noites. O que Jesus queria passar ali? Você vai passar por teste, e é bom que você seja preparado para isso. Jejua, ora, busca a palavra de Deus, porque o inimigo ele vai vir uma hora ou outra, ele vai te tentar, e você vai precisar estar preparado. Agora escute aqui. O maior erro do crente é quando tudo vai bem e ele se acomoda. Quando está no comodismo, não é necessário orar. Quando está no comodismo, não é necessário buscar a Deus. Aí vai se acomodando com aquela situação. Aí, uma hora que a vida estava boa, de repente muda tudo. Começa a estreitar, começa a pesar. Aí ele cai. Por quê? Quando tudo estava indo bem, não se preocupou em orar. Aí a vida deste crente que outrora estava boa, agora mudou. A fase agora é uma fase complicada. É uma fase difícil. E ele vai cair porque não estava preparado, ele não estava atento. E eu fiquei com aquilo na minha cabeça e eu falei: mas ainda não entendi, Senhor. Aí ele falou: tu pregou esses dias sobre o quê? E eu falei: sobre Jó. Ele falou: volta lá na história de Jó. Lembra o que Jó passou? Lembra o que aconteceu na vida de Jó? Ele perseverou? Eu falei: sim, perseverou. Mas por que ele perseverou? Quando ele estava numa fase boa da vida dele, ele não tinha parado de orar. Quando ele estava ali na bonança, quando ele estava na fartura, a palavra de Deus fala que ele não parava de agradar a Deus, porque o próprio Deus disse ao inimigo: conhece o meu servo Jó, ele me teme, ele ora, ele procura se desviar do mal. Então era um camarada que, mesmo tendo uma vida boa, ele não deixava de adorar a Deus. Ele não deixava de buscar a Deus. Estou passando por uma bonança boa, mas vou continuar adorando a Deus, porque eu não sei o dia de amanhã. O dia de amanhã pertence a Deus, então eu preciso buscar. E ele falou: lembra de Jó? Eu falei: lembrei, Senhor. Quando tudo ia bem, ele orava, ele me buscava, ele se entregava a mim, e até pelos seus filhos ele consagrava. Ele oferecia sacrifícios, com medo de que seus filhos estivessem pecando contra mim. Por isso, aí quando a vida dele mudou, quando uma hora para outra a vida dele começou a dar tudo errado, ele teve estrutura para suportar. Por quê? Porque quando tudo estava indo bem, o camarada estava de joelho dobrado. É só quem tem estrutura para suportar. E talvez você neste momento está passando por algo na tua vida, que talvez esteja até tudo tranquilo. E quando tudo está indo bem, a gente pensa: agora deitar numa rede, tomar um caldo de cana, e tudo vai ser uma mil maravilha. Aí de repente, tudo muda. E aí? Como é que tu vai suportar essa prova? É por isso que nós precisamos estar atentos. Paulo pregou sobre amor. Paulo pregou exortando, Paulo pregou sobre pecado, Paulo pregou contra o pecado, Paulo pregou sobre casamento. Paulo nos ensina muitas coisas nas palavras que ele escreveu, as cartas que ele escreveu para as igrejas. E era um homem que tinha autonomia, porque era um homem que tinha uma vida de entrega a Deus. Então nós temos que estar atento com tudo na nossa vida.
O mundo ele está caminhando a passos largos para o inferno. Nós estamos no mundo, mas não fazemos parte dele. Nós estamos na terra, mas nós não pertencemos a ela. O nosso endereço, ele é um endereço que as ruas são de ouro e de cristal. Ali não haverá tristeza nem dor. Para onde nós iremos quando partimos desta terra? Este lugar eu garanto aos irmãos. Eu garanto aos irmãos que ali não haverá tristeza e ali não haverá dor. Sabe o que é que vai ter ali? Louvores 24 horas, adoração 24 horas ao Cordeiro de Deus. E diz que lá estará assim: santo, 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 santo. Só vou parar quando você der glória. Santo, 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 santo é o Deus Todo-Poderoso. É para lá que nós iremos. Deixa eu te dar uma informação. Este mundo aqui não é mais para você. Este mundo, você não serve mais para ser do mundo. Talvez estão colocando no teu coração algo que não é de Deus, mas Deus te diz: aqui não é o teu endereço. As coisas deste mundo aqui não é para você. Começa a consertar os teus caminhos, porque é chegado o momento da igreja estar apercebida. É chegado o momento do cristão estar em vigilância. Ah, meu irmão, mas eu estou querendo desviar. Não há mais tempo para desviar. Não há mais tempo para largar o cajado. Não há mais tempo para brincar de ser cristão. Se você for avaliar o que está acontecendo no mundo, esses dias eu estava assistindo uma reportagem. Os cientistas identificaram uma mancha bem grande no Sol. E eles lá: eu não sei o que pode ser isso. E vê o meu coração, eu sei o que é isso. É os sinais se cumprindo. É a volta de Cristo aí, ó. E muitos estão aí acomodados. Muitos estão dentro de suas casas nesse momento, acomodados, talvez na frente de uma televisão, e não estão percebendo o que está acontecendo no mundo. Mas o que está acontecendo no mundo é que o nosso Senhor Jesus Cristo está voltando para buscar a igreja. O nosso Senhor Jesus está voltando, e Ele quer buscar uma igreja lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. Louvado seja Deus. E para encerrar essa noite, eu gostaria de mais uma vez ler o versículo de Romanos capítulo 14, verso de número 8, que Paulo diz o seguinte: se vivemos, viveremos com Cristo. Se morremos, morreremos com Cristo. Vivendo ou morrendo, pertencemos a Cristo.